Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de redes sociais, verificação. Vamos lá? Bom, esse aqui pode ser um cafezinho da tarde, um cafezinho da maldade. Eu não sei, eu não tenho feito cafezinho da maldade ultimamente, não, né? Porque, sei lá, o Blue Sky, com o seu algoritmo, eu acho que assim, com as listas de bloqueio dele, me deixa mais calmo, né? Quando eu tava naquela falecida rede social, o Twitter, né? É Twitter o nome, né? Eu, infelizmente, falecido Twitter, né? Eu tinha muita. A gente ficava muito exposto ao conflito, né? Ao diálogo, né? Ao debate de ideias que nunca era. A gente achava que ele era igual, mas ele não era, né? Eram perfis que tinham muito mais visibilidade que o nosso, e que, assim, não sei como é que funcionava o algoritmo. A gente sempre ficava vendo opiniões conflitantes, a gente sempre estava aberto ao diálogo, e assim, é por isso que tinha os cafezinhos da maldade. É que eu não tenho tanto, tô mais calmo, tô conseguindo falar de coisas interessantes, como fiz 2 cafezinhos sobre reunião. Reunião, né? Tipo, então eu acho que é um grande ganho de debate, né? Mas, não sei se foi ontem, deixa eu ter uma olhada. Foi 21 de abril, ontem, o Blue Sky soltou um tweet, né? Eu chamo de tweet ainda, sobre verificação. E é uma coisa que eu achei bem interessante, assim, óbvio que o mundo, eu não sei se foi só o mundo dev ou a galera não gostou muito, não consegui acompanhar, mas eu fiquei pensando, cara, isso é uma boa coisa pra falar, um bom tema pra se falar, né, assim, eu acho verificação uma boa questão, um bom ponto, né, o que a gente não tem o que a gente não tem que confundir os debates, né? Assim, eu vi que muitas pessoas estão confundindo que, porque o Blue Sky está começando a verificar os usuários, ele vai virar o Twitter. Calma lá, calma lá, calma lá, vamos com calma. Não jogue fora a água junto com não jogue fora o bebê junto com a água do banho, né? Isso é é uma expressão antiga que tem sempre que ser levada em conta, né? Assim, verificação eu acho fundamental. Apesar que você pode falar, não, mas o Blue Sky tem forma de se verificar, por exemplo, o v.dev, né? Todo mundo sabe que o v.dev sou eu. Se alguém criar um v.bsk alguma coisa lá, ou o v.io, né? Pode criar, mas assim, não vai ser eu. Né? Por quê? Porque o owner daquele domínio sou eu. Só que eu sou o owner daquele domínio? Não sou o owner do condomínio, né? Aquele domínio não está registrado num cartório lá, dizendo que ele permanentemente é meu. Aquele domínio, isso é uma coisa que eu acho muito errada na internet, assim, o domínio, ele é locado para você. Você vai lá numa empresa, você fala assim, ó, esse domínio ele é meu. E aí eu vou ficar com ele por, sei lá, o domínio de nomes, por um ano. Eu pago anualmente lá. Anualmente eu pago, sei lá, R$ 90. Ou, eu acho que foi 90 e depois eu paguei cento e pouquinhos reais por esse v.dev. Alguma coisa assim, que já aumentou, porque eu lembro da primeira vez era baixinho o valor que eu paguei, né? Eu peguei o Dev porque o Dev era mais barato, o IO era mais caro, né? Por mim eu usava o v.io, né? As escolhas do ponto aí, cada um. Se eu usasse o ponto .com seria muito mais caro, né? O .com.br também seria muito mais caro. Mas o que a gente imagina também, né? Assim, esse domínio não é meu. Eu não tenho esse domínio. O usuário, eu acho que eu tenho mais posse de um usuário do Blue Sky do que aquele domínio. Porque se o momento que a fatura vencer lá em agosto, né? Eu tiver com o meu cartão super apertado, eu não conseguir pagar os 90, ou se isso aumentar, né? Vai que aumenta para 150, ou 300, 500, R$ 1.000. Eu não vou pagar. E aí eu perco meu domínio. Eu perco meu nome, eu perco aquela coisa pela qual eu sou registrado, né? É muito diferente, por exemplo, desse apartamento. Esse apartamento eu não pago anualmente para ele. Ele é meu, ele é posse minha, né? Eu já paguei ele, os meus FGTS aí, se você fala mal de CLT, os meus FGTS pagaram grande parte disso aqui, né? Que foi um financiamento feito pelo banco abaixo, os juros mais baixos de mercado por causa do falecido FGTS, né? É, Esse aqui eu paguei, isso aqui é meu. Mas você tem que pagar IPTU, você tem que pagar um. Foda-se, se eu não pagar IPTU, a prefeitura não vai me despejar, porque isso aqui é meu.
Eu tenho um documento que eu paguei caro para ter esse documento dizendo que essa porcaria aqui é minha. O que, que pode acontecer é só se derrubar esse prédio aqui e aí eu perco o meu negócio, mas mesmo assim, sei lá, vou entrar no justiça para conseguir alguma indenização porque eu paguei esse metro cúbico aqui que é um apartamento. É diferente do domínio internet. O domínio internet a gente não tem posse. E não só isso, né? Eu acho que verificação é importante também, porque muitas das pessoas que a gente acha que são relevantes, elas não têm domínio. Elas não são obrigadas a ter domínio. Então, sei lá, se eu pegar, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é a maior referência de cerrado do Brasil. Ela não tem redes sociais. Ela tem um Zap lá, que na verdade, ela nem mora no Brasil, ela mora na Inglaterra e ela tá querendo voltar pro Brasil, tá esperando dar umas bolsas aí, que, tipo, de pós-doutorado, ou aparecer um concurso bom pra ela aí, né? Pra ela ver se ela aplica, né? Ela trabalha na Inglaterra e ela, tipo, se ela um dia resolver publicar coisa, ela vai poder publicar em jornais, porque o nome dela é super relevante na academia, né? Mas ela não tem redes sociais. E aí vai que um dia ela resolve publicar. Ela não vai se preocupar em fazer domínio em blog. Até porque, assim, o método que ela dialoga não é um método de redes sociais, a gente tem essa ideia de que todas as pessoas, elas têm um conhecimento de computação ali. Elas sabem o que é o domínio, como eu reservar o domínio, como eu manter o domínio, como eu ter um blog. Cara, ninguém, a maioria das pessoas não tem. Eu conheço muitas pessoas que são relevantes, tem voz, tem fala, que não é um Átila da vida que tem o domínio das redes. Não, e não tem equipe para ter essas coisas, não. A pessoa, ela ali, publicando, mandando e-mail, trocando as coisas, e ela tem que lidar com um monte de pepino do dia a dia. Aliás, são muito poucas as pessoas que têm um domínio e estrutura para poder falar com o domínio de redes sociais. Então, assim, a validação é boa? Pode ser, cara. Imagina só alguém ali que é referência na área, numa área ali, um pesquisador, alguém, sei lá, que trabalha, que não tem uma infraestrutura de tipo. O político, por exemplo, político tem infraestrutura porque, tipo, o Estado paga assessores para ele, sei lá, tem uma verba de gabinete lá de 90 mil mensais para pagar, sei lá, quantos assessores ele quiser. E ele dá um bom salário e divide aquele salário lá eu acho que tem um limite, nem sei como é que tem. Mas assim, ele tem assessores. Mas muitos deles não contratam assessores ali de mídia social. Vai contratar pessoas que têm as áreas de interesse deles. Sei lá, vai contratar pessoas que são que fazem estudos, sei lá, né? Então, assim, eu acho que muitas das críticas que esse selo de verificação recebe é sobre E eu tô falando só o começo, tá, pessoal? Deu 7 minutos aqui, eu já vou partir para a segunda parte da minha fala, né? É só da infraestrutura tecnológica. Muitas das pessoas, elas não têm esse conhecimento tecnológico de manter um domínio. Então, assim, o Blue Sky, a solução do Blue Sky, é uma solução típica de desenvolvedores para desenvolvedores. Usar o Vapor.dev lá, né? Por mim, eu só queria dizer assim, ó, eu sou o Vitor, se eu sou reconhecido ou não, né? Eu conheci tinha uma vereadora que eu seguia, que ela não tinha infraestrutura, essa infraestrutura que a gente pensa, né? Era uma vereadora, que ela até não é mais vereadora, mas é uma figura pública, né? Que ela tinha uma estrutura pequena, né? O gabinete dela era usado e tanto que ela não foi reeleita, né? Ela usou o gabinete para pensar em soluções para cidades. Eu acompanhei algumas soluções bem interessantes, né? E aí, assim, é uma solução que ela é voltada de dev para dev, essa coisa do domínio. O domínio. Cara, isso é de dev para dev. Você tem que ter um time de dev para se preocupar com isso. Se você não gasta dinheiro com o time de dev, você não vai se preocupar com isso e muitas vezes não vai ter o selo, né? Por isso que eu acho que uma verificação baseado E detalhe, eles não falaram de cobrar a verificação, não é cobrada, né? O segundo ponto que a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar que redes sociais são empresas de mídia, né? E aí eu gostaria que essa definição fosse separada, né? Porque assim, é o sonho ideal meu, assim, tipo, que mídia não fosse voltada à propaganda. Porque o que acontece, por exemplo, o que acontece com as redes sociais que a gente vê hoje, é que muitas delas são empresas de propaganda. E não só. E a gente viu assim, quando tem a posse do Laranjão lá, do presidente dos Estados Unidos, com todos os céus de redes sociais, né? Ali, a Microsoft, né? Microsoft tem o LinkedIn, caso você não saiba, né? A Microsoft, a Meta, Twitter, e sei lá, tem alguma outra aí que fora grande desse. Ali na posse, você tem o quê? É propaganda não só de produtos, mas de
política, né? A propaganda, ela sempre é política. Caso você não saiba, e já tem um autor que eu sempre cito, que o livro não tá aqui, que deve estar num cantinho ali, não dá pra ver aqui porque tá mais pra cá, né? Que é o Jackson Luke, ele fala de propaganda. A propaganda, ela nunca só é de produto, né? Então, assim, quando você pensa ali, tipo, propaganda do. Vamos pensar, a propaganda de um carro lá, uma SUV grandona, estilo americano, fala assim. Tenha a liberdade que você precisa. Na hora que o cara fala essa propaganda aí, ele tá falando de vender uma SUV, que já dialogam com quem? Quem que é o consumidor de SUV? O público americanizado que vai comprar a liberdade que ele quer liberdade. Então, na hora que ele fala aí, e aí o político americano fala assim, I want you, eu quero, você tá lutando pela liberdade. O cara que comprou aquela SUV vai linkar o nome liberdade que ele tá falando com a liberdade que o político quer vender. Que eu já falei em muitos cafezinhos aqui, existem dois tipos de liberdade, né? A liberdade de fazer o que eu quero e a liberdade de ser quem eu quiser. E elas não são iguais, né? Tipo, imagina só, a liberdade de fazer o que eu quero. Eu posso falar um monte de inverdades, improbidades que vai ameaçar a existência de outras pessoas, né? Agora, se eu tenho a liberdade de eu ser quem eu quero, isso vai limitar a liberdade de outros de falar o que ele quiser. Então, não existe liberdade de expressão com a liberdade de viver, né? Tipo, se alguém falar que eu não devo existir, né? Vai estar limitando a minha liberdade de ser quem eu quero, né? De me portar onde eu quiser. Então, assim, para eu estar onde eu quiser, as outras pessoas não podem falar o que ela que vem na cabeça dela. Vai que eu chego no ambiente e falo assim, você não deveria existir. Tipo, não, você está limitando a minha liberdade de ir e vir, né? De ser quem eu quiser, de estudar onde eu quero, né? Aliás, uma das grandes limitadoras de liberdade é a desigualdade social, né? Por exemplo, eu sempre falei aqui que os processos caso você não saiba, seja muito antigo, né? Existe você, Hellis trabalhador aí, que entrou como dev em uma empresa, fazendo aqueles processos seletivos demoradíssimos, né? Eu não sei se isso não existe hoje, mas antigamente existia um processo, que eram os processos de trainee. Chamava trainee, mas tinha outro nome, agora eu não lembro o nome, deu branco aqui. Que era o processo quando você entrava pro C-level de algumas empresas, né? E você já entrava no nível de executivo, né? Você não entrava no nível baixo de operacional. Você entrava no nível mais executivo ali. Um gerente de projeto, ou não sei o que, alguma coisa ali mais executivo. Que era um processo diferenciado. E eles tinham um processo que era bem interessante, que é o seguinte. É um limitador de classe, né? Eu lembro que eu tive vários colegas de república, teve alguns que a gente deixou morar por 6 meses de graça. Por que morar por 6 meses de graça? Porque a pessoa trabalhava 6 meses de graça para a empresa, né? E assim, pessoas como eu, que eu tinha vindo do Piauí. Meu pai, quando estava no quinto ano de faculdade, falou assim: Ó, meu filho, boa sorte aí, joinha. Marvin, agora é pra valer, eu fiz o meu melhor e o seu destino eu sei de có, né? Como o Titãs cantava, né? Era isso, era um joinha aí, agora é você, né? Então eu não tinha essa liberdade, eu não tinha liberdade de ser quem eu queria porque eu não tinha sustento, né? Então eu tinha que trabalhar, não que eu era pobre, nunca fui pobre, né? Fui pobre 3 gerações atrás, desde meus pais, ou 2 gerações atrás, né? Meus pais, meus avós eram humildes, né? Deram educação, quer dizer, obrigaram meus pais a pagar pela sua própria educação, né? Pagar em termos de trabalho, e já eu tive a liberdade de estudar e só estudar, mas quando eu fui trabalhar, eu não tinha essa liberdade de, tipo, vou ficar 6 meses morando em São Paulo, trabalhando de graça para uma multinacional para conseguir um cargo de gestão. Não tive essa liberdade, né? Isso era uma liberdade que, assim, nossa, eu viajei total. Eu saí de redes sociais para falar de processo seletivo para nível executivo, né? Que eram os processos de. Cara, tinha um nome, que agora deu branco nesse nome, né? Deixa eu ver aqui, ó. Magalu. A Magalu fez um processo dele. Processo gestor. Conselheiro, processo, Magalu. E tinha um nome que era o processo que. ah, Ai, deu branco. Mas tudo bem. Fica aí, você já sabe que existem 2 tipos de processo seletivo. Se você entrou por um processo ali de mandar o currículo, você entrou pelo processo errado, você talvez nunca chegue no topo das empresas, né? Para você chegar no topo das empresas, você tem que passar por esse tipo de processo. Processo trainee. Era esse aqui. Era um trainee mesmo, mas tinha
tinha um outro tipo de processo, né? Que tinha um nome que as empresas davam, bonitinho, assim, para esse tipo de processo, que você entrava na empresa, e aí o que ela fazia? Você trabalhava de graça ali para as empresas, né? Aliás, o atual presidente dos Estados Unidos era famoso por esse processo, né? O tal do aprendiz, né? Era um tipo desse processo. Você chegava na empresa, ficava de graça ali trabalhando 6 meses, aí você conhecia todas as empresas, todas as áreas das empresas, eles te apresentavam a empresa, e quando você entrava, você já não entrava mais da base da empresa, você já entrava no nível bastante superior. E eu sempre vi isso aí como, tipo, você cresce até tal ponto para cima é outro processo, né? Por isso que eu quero trabalhar em multinacional, porque muitas vezes essa empresa não tem esse tipo de processo. Tem outros tipos de. Tem outros tipos tem outros tipos de processo, mas não é esse tipo de processo exclusivo. Eu tô até tentando achar o nome aqui, mas eu acho que era trainee, né? Mas voltando aqui, né? É... Eu esqueci o que eu tava falando aqui, eu me perdi total. Talvez ao sono, de não estar dormindo direito por causa do meu mestrado, né? Ontem eu fiquei até 1 da manhã revisando um texto lá. Então, essas empresas elas são empresas de marketing, né? As empresas de tecnologia, muitas delas são de marketing. Até o momento, assim, o Blue Sky não tem se portado como empresa de marketing. Aliás, gostei muito de quando ela usou aquela camisa lá. Eu compraria o Mundo Sem Císares, né? Tipo, putz, aquela camisa ali, ela tocou num ponto nefrálgico ali, né? Mas esse é o ponto que eu acho, assim, tentando recapitularizar aqui, né? Eu falei assim, sobre os processos de verificação em redes sociais, né? As verificações em redes sociais, elas têm que acontecer para quê? Para verificar se uma pessoa é ela mesma, né? E esse processo que o Blue Sky tinha, ele era um processo de desenvolvedores voltado para desenvolvedores. Então, assim, na nossa área caiu como uma luva, mas em outras áreas não ia cair como uma luva, né? Pensa ali em um consultor que não é dev, ele não vai, ou alguém especialista no assunto ali que não é dev, sei lá, uma pessoa ali que até escreve para jornal, mas ela não é dev, ela vai usar o quê? O arroba dela ali, tipo, normal, porque ela não sabe lidar, ela não sabe o que é DNS, galera. É uma coisa básica. Quer dizer, é uma coisa básica você saber que as pessoas têm o direito de não saber o que é DNS, né? Tipo, a gente, não, você deveria saber o que é DNS. Esquece, galera. As pessoas não têm obrigatoriedade de saber o que é DNS, né? E aí o segundo ponto é que muitas vezes essas empresas elas vão vender esses produtos, né? E aí eu acho que o Blue Sky se diferencia do Twitter, do X, não sei, o LinkedIn como funciona. O LinkedIn, aliás, eu acho muito zoado. Óbvio que quem aqui acha normal a forma como ele ranqueia conteúdo, talvez um dia eu fale sobre isso, a forma como o LinkedIn ranqueia conteúdo e como ele favorece os vendedores de sonho ou os vendedores de pura imagem, né? Aliás, bom tema de falar cafezinho da maldade, né? Eu já, aliás, já falei disso várias vezes, né? E ele acaba vendendo, ele acaba sendo não só uma plataforma de venda de produtos, mas uma plataforma de venda de ideologia, né? E aí eu tava falando da liberdade, né? A liberdade de você ser o que ela muito encaixa na liberdade ali. Compre seu carro, a sua SUV e tenha liberdade. É um discurso muito bonito, né? Apesar que, assim, eu dou muita risada, e aí, assim, faz 12, 18 minutos aqui, eu já vou concluir, tá, galera? Assim, eu dou muita risada que, ao mesmo tempo que as pessoas que têm SUV e moram em condomínio e têm liberdade, né? Elas têm que jantar com o filho na escola, porque demora 1 hora para chegar em casa, né? E eu que moro aqui num apartamento pequeno, perto da escola, não, eu trago meus filhos para casa a pé e janto com eles aqui, eles ficam brincando, tudo enquanto eu faço a janta, né? Talvez eu tenha mais. Talvez eu, por não ter comprado a liberdade que a TV vende, né? Ou que as redes sociais vendem, eu tenha mais liberdade. Mas era isso aí, pessoal. Ficou um cafezinho da maldade, meio esquizofrênico, falando de redes sociais, de liberdade, de política, de propaganda e até de trainee de empresa, né? Mas é isso aí. Cafezinho, é isso que acontece. Muito obrigado. Se você curtiu, compartilha, joga naquele grupo lá para causar discórdia, porque é para isso que a gente faz cafezinho. Brincadeiras à parte, né? Você sabe que eu tô ironizando. Obrigado, boa tarde para vocês.